Como diria aquele meme da internet, né? Que show da Xuxa é esse, gente? O que aconteceu com a comunidade autística nos últimos 15 dias? Gente, muita coisa aconteceu, né? Se você não está antenado, como boa parte das pessoas, às vezes se preocupa com o autismo, simplesmente com o autismo que está próximo de você, e não do que está acontecendo e que vai ter impacto sobre você. A gente vai tentar fazer um breve resumo, mostrar uma opinião, um posicionamento sobre algumas coisas, e outras deixar que você tire suas próprias conclusões. Vai valer a pena. Eu sou Alexandre Soledade, esse é o canal Meu Mundo Autista. Você nos ouve pelo podcast Meu Mundo Autista e também pelo YouTube. E você pode nos seguir, @Meu Mundo Autista MT no Instagram. A informação que vence o preconceito. Gente, primeiro vamos tentar separar tudo o que está acontecendo ou parte disso. Essa treta começou uns dias atrás, quando foi encomendado pelo governo federal e creio eu, pelo CNJ ou por outros órgãos, uma pesquisa que respondesse a pergunta: o ABA funciona? Essa treta começou tem uns 20 dias atrás aí, quando de repente foi publicado um relatório do Hospital Sírio-Libanês falando que, em resumo, né, não teria subsídios para dar segurança sobre a intervenções feitas de forma a longo prazo, de grande quantia, da terapia ou ciência ABA. E aí pronto, aí realmente a comunidade autística explodiu, porque aqueles que fazem a defesa do ABA foram em encontro, né, da pesquisa. Quem são essas pessoas que estão pesquisando, porque estão falando isso, é uma forma de tentar queimar a ciência ABA, desmerecer. Os planos de saúde, começou todo um juízo de valor do que tinha acontecido. A pergunta é: você leu? Você leu a pesquisa, o relatório da pesquisa? Esse relatório técnico, gente, um relatório técnico. Alguém está se posicionando, colocando o teu carimbo lá e falando que pensa sobre isso. Então seria muito assim, se queimar por nada, você colocar teu nome, assinar, ou um grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? Gente, lê o relatório. É importante. Aí, se você recapitular e voltar aqui na nossa timeline uns 2 anos atrás, você vai ver que de repente eu e outras pessoas já apontávamos algumas situações que eram frágeis. Aí a gente fala: mas você não disse que o ABA funciona? Sim, a ABA funciona. É realmente uma ciência, como eles preferem chamar. Eu prefiro chamar de outros nomes, mas vamos respeitar como as pessoas que trabalham com ABA. A ciência ABA realmente tem sim vantagens, ela realmente funciona. Só que tem sim respostas serem feitas e também concluir. Como então, um exemplo, você sabe o efeito do carnabidiol, se serve para pessoa autista? A gente sabe pelo que algumas pessoas dizem, né? Mas as pesquisas não avançam. Por quê? Qual a resposta? Para poder ofertar carnabidiol para a comunidade autística, é preciso que tenham mais perguntas e respondam mais essas dúvidas que ficam. Precisa ter mais pesquisas para responder, porque ficaram dúvidas. Então, ABA é seguro? Sim, é seguro, até um determinado ponto em que as pesquisas apontam. Mas há muitos anos, né, já está sendo levantado, inclusive nos Estados Unidos, sobre uma pergunta básica: o tempo de intervenção poderia causar alguma coisa no futuro? Alexandre, você está alarmando as pessoas. Não está alarmando, não. Eu lembro quando as pessoas começaram a tomar anticoncepcional e viram que era um grande negócio, porque você ter liberdade sobre o seu próprio corpo poderia de repente permitir que você planejasse a gravidez, planejasse a sua vida e escolhesse o melhor momento para ter seu filho e sua filha, né? E aí depois de muito tempo, descobriu que o longo prazo usando anticoncepcional poderia potencializar câncer de útero nas mulheres. Pois é, a longo prazo poderia causar um determinado problema. Gente, encontramos a Ritalina. A Ritalina é a solução para o TDAH. Muitos anos tomando Ritalina, e aí descobriram que potencialmente a Ritalina, se for utilizada a longos prazos, numa dosagem a longo prazo, logo estou frisando, longo prazo, a Ritalina poderia provocar em jovens aumento da possibilidade de riscos cardíacos, né, a longo prazo. Então, como uma tecnologia, a ciência ABA também precisa responder a longo prazo, aplicando de forma intensa, do jeito que se pretende, quais seriam os impactos. E foi justamente nesse pulo do gato que o pessoal do Sírio-Libanês foi atrás.
Se está sendo provocado pelos planos de saúde, ou provocado por aqueles que querem responder a judicializações, ou que querem, de repente, derrubar limiares, olha, esquece qual foi o motivo. Mas a pergunta é interessante. E aí? O Ciro de Maneiros deixou bem claro que, assim, não conseguimos fechar que é seguro. Seguro a longo prazo. Existem outras pesquisas, tá, gente? Existem outras pesquisas que apontam. Pesquisas que foram feitas entrevistando pessoas adultas, ou seja, pessoas que passaram pela ciência ABA. E aí elas declaram que X pessoas poderiam, de repente, ter imagens muito negativas dessa insistência terapêutica de mudar o comportamento das pessoas. Alexandre, você mudou de ideia? Não mudei de ideia, faz tempo que eu estou falando sobre essa situação que é importante a gente investigar. Inclusive, a gente deveria encontrar um jeito, uma metodologia para poder chegar aqui à conclusão quantas horas são de fato necessárias para que uma criança, um jovem, possa passar por intervenções. E nem vai, procura aqui na timeline, tu vai encontrar no Instagram, em qualquer lugar, assim, eu falando, e dessas horas, quantas são feitas intervenções mediadas pelos pais, que é uma prática baseada em evidência, porque as clínicas monopolizaram essa situação, falo sim, as clínicas monopolizaram a saúde, o tratamento, somente as clínicas, então, mas você viu uma postagem agora recente aí, falando assim, as pessoas têm raiva do ABA porque existe multiprofissionais, pois é, aí os pais. Queria saber onde que estão os pais nessa equipe multidisciplinar, porque já que tudo é baseado em evidências, as evidências dizem que quando os pais participam, o tratamento é mais efetivo e também duradouro e não fica dependendo do profissional, porque se o profissional tira férias, seu filho pode tirar férias, porque os pais sabem acompanhar. Mas os pais não saberiam. Pois é, até 5, 6 anos atrás, esse cara que estava aqui não saberia nada sobre autismo, mas os pais, quando se empoderam, eles conseguem ir atrás e mudar esse cenário de dependência ou clínico dependente. Mas você, Alexandre, você é formado na área de saúde, você não está defendendo a classe? Não estou defendendo a classe, gente. Eu tenho filhos, eu defendo meus filhos, defendo o autismo. Eu não fico defendendo classe. Não é porque eu uso branco de vez em quando que eu vou, de repente, fechar os olhos que a gente precisa rever. Né? E esses impactos, gente, começaram a reverberar de outra forma. Questionar. Aí se você volta na minha timeline, você vai encontrar também, que eu falei, gente, olha, esse diagnóstico, essa pressa em diagnosticar está levando muita gente a receber diagnóstico equivocado. E a gente precisa avaliar isso. Alexandre, você tem prova disso? Posso procurar na internet, procura artigos que falam que pessoas estão questionando os diagnósticos. Por quê? Gente, porque tudo virou burnout, tudo virou depressão. Por quê? Porque o DSM-5 ele ofereceu critérios subjetivos para que você possa chegar ao diagnóstico. Mas, gente, uma coisinha para lá ou para cá, você pode errar feio o diagnóstico. Então, você pode confundir alguns traços do autismo com a esquizofrenia, e entre outras. Então, a gente precisa que tenha mais experiência e menos pressa. Mas você é contra o diagnóstico precoce? Não, eu não sou. Diagnóstico precoce é você chegar ao diagnóstico de forma mais rápida e não pressa em diagnosticar. O que a gente tem visto é pressa em diagnosticar. E isso preocupa. E aí, esse catatal de gente, os novos autistas que surgiram por aí, que olha, não estou duvidando que são, acabaram impactando a Previdência. Gente, a Previdência é paga por aqueles que trabalham. Então, quem trabalha, ele acaba gerando um fundo em que esse dinheiro vira, de repente, o motivo de gerar o BPC e o LOAS é do dinheiro que é recolhido daqueles que trabalham. Então, se mais gente não está trabalhando e mais gente está se aposentando, os governos, não só do Brasil, os governos têm que ligar um alerta para pensar. Inclusive, alguns países onde não está nascendo gente, estão tentando importar gente para poder fazer filho nos seus países, para poder gerar gente trabalhando. Gente, quem estuda um pouquinho sobre esse assunto sabe assim que funciona. Quem está trabalhando é que vai subsidiar quem está aposentado. Então o governo começou a assinar o alerta. Poxa, muita gente está recebendo BPC LOAS. E ao invés do governo ir atrás das fraudes, porque provavelmente está muita fraude por aí, e se você procurar minha timeline, você vai ver que eu já estou falando faz horas da indústria que por aí está rolando, pessoas que de repente, às vezes não tem informação nenhuma, e aí pessoas com uma tendência muito mal estão levando essas pessoas a ganhar um benefício, assim por diante. O governo vai lá e saca, acha que o autista nível 1 não tem direito porque ele não tem tantos problemas. Primeiro, o governo erra porque ao invés de fiscalizar, assumir a parte da fiscalização, ele culpabiliza as pessoas. Ele torna o sofrimento, o sentimento da pessoa autista nível 1 ou no caso da trissomia 21, da pessoa síndrome de Down,
que tem a síndrome de Down, que convive com condições que, assim, leves, o governo acaba dizendo que essas pessoas não precisam de benefícios. Precisam sim, tá, governo? Precisa. A gente precisa ter alguma devolução, porque a gente gasta muito dinheiro na saúde privada, que deveria ser uma coisa da saúde pública. Então, talvez os descontos que o autista nível 1 ganha são para talvez restituir um pouco daquilo que a gente gasta e que o governo devia fazer. Mas a gente não pode esconder também, como do parecer lá do Cid Ibanez, que a gente está visto por aí que tem muita gente que precisaria rever se é autista mesmo. Não tenho vergonha de falar isso, não tenho problema em falar isso, porque tem muita gente que abraçou o diagnóstico como verdade e por aí está dizendo que é autista e está complicando a situação do próprio autista, porque o autista nível 1, gente, e com grau de suporte independente, agora a treta é o grau de suporte, olha, lembra? Procura aqui, grau de suporte subjetivo, vai valer essa conversa. E a gente fala assim, tem muita gente aí que está realmente atrapalhando a condição autista, dizendo que é autista e não é. Qual que vai ser a próxima previsão do Alexandre? A próxima previsão do Alexandre vai ser pessoas que são autistas nível 1, que têm benefícios temerários a perder o benefício, correr atrás do seu médico para o médico mudar o laudo, tentar fazer o médico, convencer o médico que eu ou a pessoa, o meu filho, tem graves condições que mereçam ser enquadrados como 2 para poder manter o benefício. Ou seja, o governo achou que com a medida dessa iria fazer diminuir, talvez vai mudar o cenário e vai aparecer, se fosse fazer pesquisa, já que não fazem, o número de autistas nível 2 subiu no Brasil. Então aguarde, nos próximos 6 meses, essa vai ser a notícia que vai estar estampada por aí. Nível 1 diminui, nível 2 sobe no Brasil. É o que vai acontecer. A gente precisa falar sobre o autismo de forma séria e sensata. Eu pesquiso o autismo, tá, gente? Eu não tô falando da boca para fora. E eu acho um barato como as pessoas tomam por paixão. Tô vendo direto na internet, vencemos, venceu o quê, gente? O autista só perde. A gente só perde. Eu não vi, antes de tirar o BPC, o governo preocupado em fazer uma política efetiva de empregabilidade. Então, se você acha que o autista nível 1 tem condição de trabalhar, cadê a política efetiva para que ele possa não somente entrar pela cota, mas permanecer? Lembra que eu lancei um livro sobre isso? A gente precisa falar sobre empregabilidade e permanência da pessoa autista. Mas como é que você tira um benefício que faz a pessoa ter tempo para estudar, ter suporte para estudar, para poder conseguir chegar a um emprego? Talvez o único dinheiro que ela tem no BPC Luas. Luas é uma declaração clara que essa pessoa aposenta. E é preciso que os pais entendam, né, gente, né, que o fato de seu filho ser nível 1 não quer dizer que ele seja incapaz. Ou você acha que seu filho, quando chegar na fase adulta, ele não vai ter condições e habilidades suficientes para poder, inclusive, enfrentar o mercado de trabalho? Você não pode ser capacitista nesse termo, né, gente? Os pais precisam entender que existem situações em que o filho será aposentado precocemente, mas em outros momentos a gente precisa entender como pai que a gente precisa levar eles ainda à impedência e eles conseguirem sim chegar ao mercado de trabalho. A gente não pode ficar imaginando que porque é autista 1 ele não vai conseguir trabalhar no futuro. Tem muita coisa para conversar, né? E a gente não pode ocupar muito o seu tempo, mas vale a pena. Eu gosto muito dessas conversas. E se você gostou, gente, compartilhe esse vídeo para que a gente possa chegar a mais gente esclarecida, porque aqueles que vivem e sufocam o autismo estão nesse momento desesperados. Tem motivo? Não sei, mas quem tem medo, tá bom? Abração pra vocês.